chamando pra te encontrar. Ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, chamou, e a sua ovelhinha buscou. Boa tarde, criançada! Boa tarde, mamãe! Boa tarde, papai! Estamos aqui para contar mais uma historinha. E a historinha de agora à tarde diz de uma ovelhinha fujona. Por isso que tá tocando a musiquinha da ovelhinha fujona. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Olha aqui, gente, boa tarde. Nós vamos contar outra história linda. Hoje um monte de criança bonita online aí. Tinha uma pessoa muito especial. Beijo para ela, Edna Moreira, do Pastor Eliseu, lá na Alemanha. Um grande beijo para vocês. Muitas saudades de vocês, da família. Aprendi muito com vocês. Grande beijo. Também vou mandar um beijo, um abraço muito grande para Júlio Paz, o autor da história que eu contei hoje de manhã, do livrinho Nico e o Tom. Ele entrou em contato, comentou até no vídeo aí, compartilhou o nosso vídeo. Grande abraço, Júlio. Obrigado pela sua humildade. Sempre quando eu te procuro, você está pronto para falar. Muito obrigado por compartilhar essas histórias lindas para a gente conversar com as crianças. Um grande beijo para todo mundo. Agora à tarde eu não anotei nome de ninguém, mas as fofuras que estavam de manhã, esses que estavam agora à tarde, todos vocês são muito bem-vindos. Amo muito todos vocês e um grande beijo para todos vocês. Bem, eu vou contar primeiro a história da ovelhinha e depois eu vou falar algumas coisinhas sobre o autismo para a gente terminar. Coloquei até um menininho aqui de azul, ó, um anjo azul, pra gente lembrar que hoje o dia está azul, dia 2 de abril, dia mundial de convicção, de conversa, de discussão a respeito do autismo. A gente ainda precisa aprender muito, muito, muito sobre o autismo. E hoje é um dia de conscientização, de conversação, de bastante coisa a respeito do autismo. E todos vocês são bem-vindos neste momento. Antes de eu contar a história, eu vou ler um versículo para vocês, porque eu sempre leio um versículo, né? Então, o versículo de hoje está em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 33. Está escrito assim, ó: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que é más conversações, tia? Ah, sabe aquelas pessoas que convidam a gente para passear, fazer coisas que não agradam a Deus? Essas coisas, elas são más conversações. Sabe aquelas pessoas que desobedecem o papai e a mamãe? Isso aí são más conversações. Se você anda com pessoas que fazem esse tipo de comportamento, são más conversações. Ou seja, de dizer assim, pessoas que têm maus comportamentos, comportamentos ruins, se você ficar andando com elas, vai corromper. O que é corromper? Vai estragar aquilo que você tem de bom, que você sabe obedecer o papai, a mamãe, a vovó, o vovô. Aí você vai começando a ficar desobediente, porque você está andando muito com uma pessoa que não é obediente. E você acaba ficando desobediente. Vou contar a história para vocês, só um momentinho. Vamos tentar abaixar aqui a ovelhinha, que a ovelhinha está muito alta, não tá, gente? Ih, a tia fez para aumentar. Mais crianças. De ser uma. Quantas ovelhinhas que for que se corromper, o pastor ainda vai procurar por ela. Ok? E hoje eu trouxe uma ovelhinha para conversar com vocês. Uma ovelhinha bem fofinha. Que ela vai cumprimentar vocês. Boa tarde, criançada! Hoje a tia
tia vai contar a minha história. Assim, meus coleguinhas não estão aqui, mas vocês vão conhecer a minha história. Pois bem, gente, a história de hoje, agora à tarde, chama-se Maria vai com as outras. Eu já contei para vocês, Maria vai com as coisas, né? Hoje eu vou contar para vocês a história Maria vai com as outras. Maria era uma ovelhinha muito linda, que morava em uma fazenda muito linda. Um sítio, uma fazenda, uma coisa muito linda. Tinha árvores, tinha frutas, tinha pomares, tinha bastante coisa. E ela gostava de passear. Ela passeava bastante até que um dia ela encontra com outras ovelhinhas. E essas outras ovelhinhas estão fazendo algumas coisas diferentes. E Maria vai com as outras, olhou para um lado, olhou para o outro e falou, vou fazer. Essa ovelhinha arranjou um problema? Aguarde só um momentinho. Uma ovelhinha tão pequenininha saiu da linha. Uma ovelhinha tão pequenininha saiu da linha. Bé, 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 bé. Uma ovelhinha tão pequenininha saiu da linha. Uma ovelhinha tão pequenininha saiu da linha. Bé, bé, bé. A ovelhinha Maria vai com as outras, saiu da linha. Encontrou com as ovelhinhas e as ovelhinhas disseram para ela que queriam comer bastante jiló. A ovelhinha Maria vai com as outras, decidiu comer jiló, comeu muito jiló e depois ficou arrependida porque o jiló era amargo e estava com um gosto ruim na boca. Mas Maria queria muito acompanhar as coleguinhas. Em outro dia, as ovelhinhas decidiram tomar sopa de ervilha. Maria nunca tinha tomado sopa de ervilha. Mas como as outras ovelhinhas estavam a tomar sopa de ervilha, ela decidiu, vou tomar sopa de ervilha. E tomou muita sopa de ervilha. Ficou com a barriga doendo, bé, 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 bé. Ela tomou muita sopa de ervilha. Um dia, as ovelhinhas resolveram andar no sol. O sol estava muito quente, muito, muito quente. A ovelhinha olhou para lá, olhou para cá. Mas está todo mundo indo? Eu também vou. E lá vai a ovelhinha com as outras ovelhinhas. O sol estava muito quente, tomaram muito sol. Voltou todas as ovelhinhas, todas gemendo, porque elas tinham dado insolação. Insolação é quando o sol está muito quente, você fica muito no sol, aí quando você volta, seu corpinho não aguenta, dá febre, dá dor, e a ovelhinha Maria vai com as outras, voltou igual todas, com muita febre. Outro dia, as ovelhinhas deram de passear lá no campo, lá na frente, e tinha muitos espinhos. Maria vai com as outras, olhou, tá todo mundo indo, vou também. Foi. Quando chegou lá, ficaram enganchadas nos espinhos, o pelinho nos espinhos, e era um monte de ovelhinha, bé, 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 bé. E Maria junto com ela. Um outro dia, lá perto da fazenda que Maria morava, tinha uma montanha muito alta, e lá também fazia frio, muito gelado. E ela decidiu acompanhar as ovelhas para onde? Para a montanha. Foram para a montanha, subiram, subiram, subiram. Quando chegaram lá em cima, muito gelado, as ovelhinhas, ati, 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 e elas junto, ati, ati, elas estavam todas gripadinhas porque estava fazendo muito, muito, muito frio. E voltaram todas gripadas. E
parece que Maria não aprendia. Ela ia onde as outras iam. O que as outras faziam, Maria também fazia. Ela não importava. Será que vai fazer mal? Será que não vai? Ah, mas se as outras estão fazendo e elas são minhas amiguinhas, vou fazer junto com elas. E fazia tudo. Um dia, as ovelhinhas andaram e chegaram num precipício. O precipício é uma montanha muito grande. E lá embaixo no precipício tinha uma lagoa. E as ovelhinhas decidiram, sabe o que, crianças? Pularem dentro dessa lagoa. E a Maria ficou olhando. Pulou uma ovelhinha tipo... A ovelhinha tinha quebrado a perninha. Vem outra ovelhinha, tipo no rio. Era tanto mé que ela ouvia, tanto bé, que ela olhou para um lado, olhou para o outro e pensou consigo, esse negócio de acompanhar essas amigas não tá certo não. Eu não quero quebrar minhas perninhas. Eu vou voltar correndo para minha casinha. Nesse momento, Maria descobriu que ela não poderia ficar fazendo tudo junto com as outras, tudo que as outras queriam, porque ela tinha uma outra educação. E se ela ficasse daquele jeito, ela só estava arranjando problema. Um dia deu dor de barriga, outro dia deu insolação, outro dia deu frio, deu resfriado, estava gripada. Então ela decidiu que nunca mais, a partir daquele dia, ela não ia com as outras. Ela ia obedecer o que o papai e a mamãe falassem para ela. E ela ia ser uma menininha que tinha personalidade. Ela não precisava ir com as outras para ela ser aceita, fazer tudo quanto era coisa errada. Ela achava, gente, que se ela fizesse as coisas que as outras ovelhinhas queriam, ela ia ser aceita. Mas nada, ela estava tendo problemas, não é, ovelhinha? É mesmo, nunca mais eu vou com as outras. Agora eu tenho comportamento e eu sempre vou fazer o que o papai e a mamãe me ensinou. Então, crianças, acabou minha história. Quando vocês pensarem em ir com os outros, lembrem-se, a Bíblia fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você anda com quem faz coisa errada, vai começar a fazer coisas erradas. E você corre o risco de ter um monte de problema igual a ovelhinha Maria. Ainda bem que ela foi esperta e não saltou no rio junto com as outras. Já pensou se ela tivesse saltado? Acho que estava até hoje por aí com a perninha quebrada e chorando. Bé, 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 bé. Uma ovelhinha tão pequenininha saiu da linha. Uma ovelhinha tão pequenininha saiu da linha. Bé, 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 bé. Hoje eu não saio mais da linha. Obrigado. Boa tarde. Então, crianças, quem gostou da história da ovelhinha? Eu acho que Luzia gostou. Luzia tava rindo que a ovelhinha não sabia se falava bé ou se falava né. Eu vi, viu, Luzia? Gente, vamos orar? Pedir ao Papai do Céu para não nos deixar ir com as conversações erradas, para não acompanhar os coleguinhas que fazem coisas erradas, para a gente acompanhar só aquilo que é correto e o que não é correto para a gente não acompanhar. Que Papai do Céu nos abençoe, porque do mesmo jeito que a gente é influenciado pelo outro que é errado, você que é uma garota boa, um garoto bom, um menino bom, uma menina boa, que serve a Deus, você pode influenciar o outro coleguinha para ele ser bom igual você, para ele ter o amor de Deus no coração dele e não ser corrompido pelo outro, porque senão o outro pode te convidar para fazer coisa errada e você, ó, vai ter problemas. Vamos falar com o Papai do Céu? Papai do Céu, obrigado por essa tarde, por essa história linda, pela história da ovelhinha, que nos ensina a não acompanhar os outros e fazer coisas erradas.
A tua palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Não deixa a gente conversar com pessoas ou seguir pessoas que fazem coisas erradas, mas que a gente seja luz, Papai do Céu, que a gente possa influenciar eles, que eles comecem a fazer o que é de bom que a gente faz. Papai do Céu, se alguém já fez coisas erradas, se alguém está acompanhando os coleguinhas para ser aceito no grupo, que ele entenda que ele não precisa fazer coisas erradas para ser aceito, porque antes que qualquer pessoa o amasse, o Senhor já o amava, a família dele já o ama. Então abençoa cada criança que está ouvindo nesta tarde e que eles façam como a ovelhinha Mé. Quando eles descobrirem que eles vão cair num lugar muito perigoso, eles corram antes. Mas não faça igual a ovelhinha Mé, que foi um monte de vezes, para por último ela decidir voltar atrás. Se alguém já foi várias vezes igual a ovelhinha, que possa voltar atrás. Mas quem nunca fez, não deixe que faça coisas erradas. Eu te peço, Papai do Céu, em teu nome. Amém. Amém. Hoje, mais uma vez, lembrando que hoje é o Dia Azul, Dia Mundial de Conscientização e de falar, de conversar, de brincar também. E por que não dizer que todas as crianças autistas também são especiais, todas as crianças autistas gostam de historinhas, gostam de cantar, gostam de brincar, mas do jeito delas. Então, hoje de manhã eu falei algumas coisas com vocês que eu acho bom a gente rever algumas informações. Hoje de manhã eu orei pedindo para as crianças compreenderem as crianças que têm doença. Eu não estava falando exatamente dos autistas, porque o autismo não é uma doença. Porque a doença, ela tem sinais e sintomas. O que é isso, tia? Ah, tem febre, tem dor de cabeça, tem dor de barriga. Isso é doença. Agora, o autismo é um transtorno do comportamento. Como é que é isso, tia? Ah, esse transtorno as pessoas chamam de TEA, que é transtorno do espectro autista. Ou seja, tem alguns comportamentos que nos identificam que essa criança pode ter autismo. Por que eu estou falando pode? Porque papai e mamãe que estiver ouvindo esse vídeo, que estiver assistindo, você não pode diagnosticar seus filhos a partir de vídeos que você assiste na internet, a partir de conversa com os amigos. Só quem pode diagnosticar seu filho ou sua filha com dados precisos, os dados que você vai levar, você pode até desconfiar, mas só um profissional que estudou para isso. E um profissional que estudou para isso é um neurologista, um pediatra também pode diagnosticar, e psicólogos. Ah, tia, mas os pedagogos e os neuropedagogos, eles podem identificar sim, mas hoje nós trabalhamos com equipe multidisciplinar. O que é isso? É médico, psicólogo, fonoaudiólogo, neuropedagogo, pedagogo, psicopedagogo. Tem que ser uma equipe para avaliar essa criança e dar o diagnóstico. Portanto, mamãe e papai que está me ouvindo, talvez você ache que seu filho tem uns comportamentos diferentes, né? Se tiver, procure um profissional. Não dê diagnóstico por você mesmo. Não rotule seu filho. Passa a saber primeiro. Ok? Eu vou ler para vocês algumas coisas que são comportamentos que nos indicam que pode ser que a criança tenha autismo. Por que eu estou falando pode? Porque o profissional, quando atender a criança, ele vai avaliar a família da criança, vai fazer um levantamento da anamnese dele de saúde mental, desde bebezinho, como é que foi quando ele nasceu, como foi o desenvolvimento, até porque o autismo está muito ligado a dificuldades no neurodesenvolvimento da criança. Então, um profissional vai procurar descobrir como é que foi quando a criança começou a sorrir, como é que foi quando ela começou a falar, e aí a partir desses dados que vai diagnosticar. Portanto, papai, mamãe, tias da igreja, vocês não podem diagnosticar como autistas ou como hiperativas, ou seja lá o que for hoje, especificamente falando do autismo. Tias, vocês não podem diagnosticar. Quem faz o diagnóstico é só um profissional que esteja habilitado, formado, reconhecido pelo seu conselho de classe. Portanto, nós na igreja não podemos diagnosticar nenhuma criança, ok? Você pode até desconfiar,
Mas o tempo que a gente tem com a criança na igreja é tão pouco que não dá para você ter um diagnóstico. A gente, para ter um diagnóstico, eu já tive criança que eu atendi durante 2 meses e meio, para fechar o diagnóstico dela. Então, cuidado, não dê diagnóstico para as crianças, até porque às vezes a gente dá um diagnóstico e esse diagnóstico vira um rótulo. A criança deixa de ter nome. Às vezes ele chama João. Ninguém fala mais o nome dele. As pessoas só falam o menino que é autista. Não, ele é autista, mas ele tem um nome. Ele se chama João. Escola onde ele estiver, ele precisa de respeito. Ele merece respeito e deve ser chamado pelo nome dele. O João chegou. Não é o autista chegou, a criança autista chegou. Muitos papais e mamães ficam tristes, às vezes até deixam de ir às igrejas, porque as pessoas não reconhecem e não compreendem os comportamentos de uma criança autista. E nós precisamos, na igreja, começar a entender a necessidade de acolher as famílias e as crianças que têm autismo. Vamos lá, alguns comportamentos que nos sugerem que pode ser um autismo. Geralmente os autistas, eles têm um isolamento social. Hoje de manhã eu contei a história do coelhinho Nick, que ele só ficava no canto do Nico. Ele gostava de brincar mágico. A maioria das crianças autistas, ele tem um brinquedo específico que ele fica brincando várias vezes. Muitas dessas crianças preferem coisas que giram, que rodam. O Nico, ele gostava do cubo mágico porque ficava rodando, girando. Então, muitas dessas crianças, elas gostam de brinquedos que giram, que rodam, e elas passam horas e horas ali com aquele brinquedinho, girando, rodando, rodando. Ela tem um mundo específico seu. E a gente precisa respeitar esse mundo da criança. A gente não pode invadir esse mundo do autista. A gente não pode tirar aquele brinquedo que é dele. Ele, através daquilo ali, ele está se conectando, ele está elaborando algumas coisas que diz respeito a ele e do mundo dele. Vamos lá. Geralmente, eles não fixam o olhar, eles não são de olhar nos olhos um dos outros. Eles têm dificuldades sensoriais. O que é dificuldades sensoriais? Tem dificuldade de abraçar, dificuldade com toque, quando você pega na mão dele. Isso para eles é como se fosse uma invasão. Quando você abraça, principalmente uma criança autista, sem autorização dela, você está invadindo o corpo dela. E ela não aguenta essa invasão do toque do outro. Eles não dão conta de você estar abraçando, estar apertando, estar pegando de mão. Exceto te der a liberdade para isso. Ou seja, tudo parte da ordem do respeito. Do mesmo jeito que a gente precisa respeitar uma pessoa que não tem o TEA, a gente precisa respeitar principalmente as crianças que têm TEA. Vamos lá, mais alguma coisa. Dificuldade com sons. A maioria dos autistas, eles não aguentam muito barulho, muito som, pessoas gritando, falando ao mesmo tempo. Então, procure conversar o mais suave possível quando você estiver perto dessas crianças. Quando você estiver ministrando sua escola dominical, quando você estiver contando uma história em casa, procure conversar o mais suave possível perto dessas crianças. Essas crianças também têm uma dificuldade de mudança em vários aspectos, mudança de locais. Por exemplo, eu tenho esse vasinho de flor aqui. E se ele está acostumado a ver esse vasinho de flor todos os dias aqui, esse vasinho de flor, sem comunicar com ele, ele pode levar um choque, ele pode entrar em crise. Eu recomendo a vocês assistir um filme bem antigo, que chama O Enigma das Cartas, que a menininha, ela começa a gritar desesperadamente, e o irmãozinho dela não consegue entender porque que ela tá gritando, ela grita desesperadamente, e aí o irmão começa a correr no quarto, tentando entender porque que ele tá gritando. Quando ele olha nela, ele vê que ela tá com o olhar fixo no tambor onde estavam as bonequinhas, e quando ele olha para as bonecas, ele lembra que ele tinha tirado uma boneca do lugar, e ele volta e coloca a boneca no lugar. Quando ele coloca a boneca no lugar, ela para de gritar e acalma. Então, cuidado, não tire as coisas do lugar. Se você tirar, tire junto dessa criança para ela perceber. Isso é um outro comportamento que pode nos indicar que essa criança seja
Algumas dessas crianças, elas têm muita dificuldade com a alimentação, por isso que a gente tem algumas crianças que apresentam desnutrição, que apresentam uns quadros graves com a alimentação, é porque elas têm dificuldade de introdução. Pensem que tudo que invade essa criança, o alimento está invadindo, está indo na boca dela, então não é bacana. Vamos ver outra coisa aqui também. Elas têm dificuldade na fala. A grande maioria delas não tem dificuldade, não consegue falar. Daí a ajuda de uma equipe multidisciplinar, de ter um fonoaudiólogo para treinar com essa criança, para ela começar a falar, para usar de exercícios, de atividades que ajudam ela a falar. Vamos lá, mais alguma coisa. Já falei das brincadeiras, gostam de repetir bastante, né? E volto a afirmar para vocês. Eu só dei uma coisa assim por alto, né? Que hoje é um dia de conscientização. Volto a afirmar para vocês, o diagnóstico deve ser feito profissional, reconhecido no seu conselho e mais, deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Aí você pode me falar, bem, ainda está pouco no Brasil e por isso que a gente tem que lutar por esse dia de conscientização. Ainda está pouco, mas hoje já existem equipes que têm fonoaudiólogos, psicólogos, neuropedagogos, psicopedagogos juntos para poder diagnosticar a criança e acompanhar. Cada cidade, seus municípios estão formando equipes. Por que formando equipes? Porque eu vou entrar numa coisa muito importante que vocês precisam saber. A criança que tem autismo, ela tem alguns direitos, mas para receber esses direitos, ela precisa de laudos que confirmam o diagnóstico dela. Então não é um laudo só meu de psicóloga, ou um laudo só do neurologista, ou um laudo só de um pedagogo, não. Precisa de um firme que de fato confirme o diagnóstico. Por quê? Porque essas crianças, elas têm alguns direitos, como por exemplo, foi autorizado o direito delas passarem na frente, na fila. Por exemplo, a mãe está na fila do supermercado e está com a criança autista. Eles não aguentam ficar em barulho, que eu já falei, não aguentam ficar em muito movimento, muitas luzes. E geralmente os supermercados são bem tumultuados. Então eles têm direito de passar na frente. Qual outro direito que eles têm? Eles têm direito de um auxílio que chama BPC, que é Benefício de Prestação Continuada. É um dinheiro que é pago pelo INSS. Mas para receber esse dinheiro precisa de um laudo, precisa de uma avaliação muito criteriosa, acompanhada de profissionais. Volto a dizer, uma equipe multidisciplinar. E aí, junto desse laudo, o INSS faz uma avaliação da família, do histórico, se tem algumas profissionais chamam de comorbidades junto, se tem alguma outra doença junto que vai impedir esse autista de trabalhar, e aí sim a família tem direito de receber o BPC para essas crianças. O que mais que eu quero falar com vocês? O autista, ele tem direito de professor de apoio na escola. Daí a importância dessa criança passar por uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, aqui em Montes Claros tem uma equipe que avaliam esses encaminhamentos. E aí, ao avaliar esses encaminhamentos, ao avaliar o estado da criança e o provável diagnóstico e confirmando, essa criança, ela tem direito de professor de apoio. E tem a lei que é 9.394 de 1996, que dá direito a essas crianças a terem um professor de apoio na escola. Esse professor de apoio vai auxiliar essa criança a entender o que a professora está passando, a acompanhar ele dentro da sua limitação, dentro do seu tempo. E quando eu falo limitação, eu falo do tempo de envolvimento, até porque as crianças autistas já está comprovado que eles possuem altas habilidades em algumas áreas. Alguns são expert em matemática, outros em música, outros em culinária. São crianças que têm uma vasta possibilidade de aprendizagem. E hoje, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, eu quero dizer para vocês com essa mensagem, com tudo isso que eu falei desde de manhã e até agora, eles têm dificuldades? Têm.
mas nós precisamos nos unir para garantir os direitos das crianças autistas, para garantir os direitos das famílias que têm crianças autistas, para garantir um bom atendimento, um atendimento com equipe multidisciplinar, que o Brasil de fato faça valer isso, que tenha as equipes multidisciplinar na saúde da família para poder acompanhar essas crianças, que elas sejam encaminhadas para os CAPs e só quando não tiver condições mesmo, que tiver em crise, que tiver em surto, que tiver grave, que seja encaminhada para os CAPs, mas que elas tenham uma equipe de apoio que acompanhe elas, que elas tenham professor de apoio nas escolas e mais do que nunca, que nós, todos nós, precisemos abraçar as crianças autistas. E hoje, no Dia Mundial de Conscientização, dia 2 de abril, dia que o mundo está azul, convoco vocês a abraçarem as crianças autistas, a abraçar os anjos autistas que estão por aí, talvez próximo a você, talvez em sua família, talvez na escola que você trabalha, talvez um colega de serviço que tem um filho autista, talvez um vizinho que tem um filho autista. Tente compreender e amar. Hoje de manhã eu falei que em Mateus capítulo, deixa eu retornar aqui, Mateus capítulo 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando você vê uma mãe com a criança gritando, esperneando, chorando, não coloque rótulos e diga que é mal educada, que é chilique. Primeiro, tente descobrir o que há com aquela criança. Às vezes, sua vizinha está com a criança gritando. Talvez a criança está numa crise, num momento de descontrole, um momento em que ela não consegue controlar as emoções por causa do autismo. Então, tente amar mais, julgar menos. Hoje é um dia de abraçar, de acolher. Nós não estamos podendo abraçar de perto, mas abrace com telefonema para aquela família que tem uma criança autista. Diga que está do lado dela. Quando a criança chegar na igreja, quando voltarmos para a nossa igreja, não olhe essa criança com o olho torto. Tente entender por que essa criança está assim. Acolha essa família e, mais do que tudo, ame, porque eles são especiais, mas são especiais em capacidade, que eles têm capacidade de aprender, capacidade de trabalhar, capacidade de estudar. Existem alguns filmes muito interessantes que são de autistas que conseguiram ultrapassar barreiras que antigamente nos diagnósticos que tinha anteriores não acreditava que esses meninos e essas meninas ultrapassariam barreiras, e eles estão ultrapassando. Então, bem-vindo a todos. Vamos acolher, abraçar crianças e mães e papais e famílias de crianças autistas. O autismo não é uma doença. O autismo não é contagioso, mas você pode contagiar com seu amor, abraçando as famílias que necessitam. Um grande beijo, boa tarde, até amanhã às 11 horas da manhã teremos uma nova história para todas as crianças. O tempo hoje foi ensolarado o dia inteiro, a girafinha está muito feliz porque o tempo tá de sol, tá bastante calor, nós estamos precisando de um calorzinho, né? Então estamos felizes e agradecendo a Deus por tudo. Grande beijo para todos vocês, até amanhã.